Fala galera da academia, tudo bom? Aqui a gente vai para mais uma sessão de PLO 5 Cards Limites 1-2. Hoje é um dia que saiu uma atualização nova no PP Poker, liberando os jogadores que estão no lucro de levantarem na mesa e retornarem com o stack inicial depois de meia hora, né? Isso eu acho que vai interferir um pouco no volume de jogo, talvez. Possivelmente mesas podem quebrar mais rápido, né? Dos jogadores ficarem toda hora levantando, mas também pode ajudar no volume, porque os jogadores vão poder voltar a jogar naquela mesa, né? Eles não vão precisar esperar aquela mesa ser fechada ou jogar em outra mesa. Então vamos ver, espero que não quebrem as mesas que eu estou jogando aqui. Estou na fila de algumas mesas melhores para essa conta. Aqui tem uns stacks bem legais. Aqui é uma mesa que estava vaga, tem alguns shorts stack aqui. E vamos ver se rola umas mãos interessantes. Peço desculpa, né? Até na última sessão teve alguns momentos que fica um bom tempo em silêncio, né? Fico dependendo de ter ação, de ter mãos rodando aqui para poder comentar, diferente de uma live, né? Que vai rolando perguntas ali para o Barulho responder. Aqui é um mão forte, um Ice Rei Double Suited, com mais uma Brother, cartas conectadas, um golpe tranquilo. Aqui é um jogador bem agressivo, não vejo por que dar só call contra esse stack. Eu vou tentar isolar. Um jogador que entrou pagando a blind já, né? É complicado dar esse limp raise aqui só com as eyes. Infelizmente, trombamos ele com o topo. O jogador entrou na mão pagando já, né? Ele tinha 50 blinds. Já tinha dinheiro aqui de dois jogadores que pagaram o meu raise. Tinha 30 aqui, eu vou pagar 90. Acredito que seja justo ir com essa minha mão aqui. Ainda mais pelas stats desse jogador, que é um jogador que parece ser bem agressivo, né? Tribad de 9, joga 82% das mãos, então acho que ele não vai fazer isso só com esse topo do range aqui. Aqui um que eu vou defender, o Big. Se vier de limpo, eu só vou dar check, não vejo motivos para dar raise com essa mão. Com 5, overpair, backdoor, só vou dar check. Se ele postasse pot, eu ia foldar só. O rei não ajuda a nossa mão. 6 abre 2 straights, né? Então só vou dar check. Contra esse bet contra 2 eu vou foldar tranquilo. Essa é só um fold, 7, 7, 2, 2 bem fraco, mesmo com esse solta de dois pares baixos, desconectados.
Essa é uma mão que vai depender de como vier a ação. Com o Straddle, os efetivos caem, né? Por exemplo, esse jogador aqui tem 25 blinds. Não é um jogador tight. Mas a nossa mão, ela é uma forte. Vou dar o call. A tendência é que esse jogador aqui não vai dar raise. Aqui eu acredito que a gente esteja comitado. Nesse SPR aqui não vejo por que dar check, dar uma free card. Mesmo com esse 2-2 eu vou jogar de limpa essa mão aqui do botão. Tem o Ice Suited de 3 Broadways. Por mais que esse jogador seja o agressor pré-flop, não vou dar check esperando que ele bet aqui. Ele pode dar check e eu me complicar em alguns turns. Foldar essa mão do small. Essa é uma mão que eu vou abrir tranquilo aqui do botão, talvez até do cutoff. Vou defender o big, mas do small não jogo essa mão. Essa em gap é uma mão que eu vou atacar os blinds aqui do botão. Do cutoff eu já não abriria ela. É uma mão que eu vou abrir do botão e no big eu defenderia o big com ela. Aqui se vem fold eu vou abrir. Controle pessoal, vou foldar. Se já tivesse em fold seria um raise e fold para tribet, tá? Não vou pagar tribet com essa mão, uma mão que vai estar bem dominada. O jogador foi de pote. Estranho. Com uma carta completa straight aqui. Só foldar essa mão. Só retomando aquela mão do Ice 10. Eu tenho headshot aqui do 2, né? Eu tenho backdoor de ouros para caso eu me encontre numa situação ruim contra um 10-10 ou mesmo um Ice Ice, esse jogador aqui. Por isso que eu saio betando, tá? Se eu não tivesse nenhuma equidade adicional, provavelmente eu jogaria só de check. Esperaria as ações. Aqui só um fold. Abriria de cutoff.
para ver aqui de EP. Se trocasse esses 6 por uma carta um pouquinho melhor, ou se fosse suited, né? Com uma dama ou com um valete, já poderia pensar em abrir. Isso é um rei bem ruim, vou foldar reto aqui contra esse reis. Não vou nem pagar. Sempre pensar na composição da mão, né? Quanto mais pessoas na mão, melhor composta tem que ser nossa mão. Por exemplo, aqui um flop que bata rei high aqui, difícil a gente ter alguma equidade adicional com esses 5 e esses 2 bem desconectados com o resto da mão. Aqui eu vou defender o big. Blocker do 5, broca do 7, o Ice careca. Mas contra esse cara muito short aqui, prefiro não inventar. Agora uma carta boa. Não vejo por que fazer um size maior. Se levar o call, eu botaria no river em blanks. Mas nessa dobra aqui já fica ruim. Aqui o jogador me pagando com flush de 4 high. Tomar atenção vendo um showdown desse aqui que não se deve blefar um jogador desse, né? Quando falam de jogos baratos, que os jogadores pagam muito, é notar que se ele pagou aqui com um flush de 4 high, não tem por que eu ficar blefando ele com um S careca, por exemplo, né? Eu vou betar só com o valor mesmo, porque eu sei que ele vai pagar. Posso até fazer um note aqui. Se você não usa essa ferramenta dos notes, é muito importante, mesmo no PP Poker que a caixa de texto aqui é pequena, mas se você adotar um padrão ali para encurtar as palavras, né, abreviar as palavras, que você entenda, que é o importante, que eu vejo a maioria das pessoas, elas basicamente pintam os jogadores de acordo com o VPIP, né? Por exemplo, isso aqui é 50, de 50 tanto, pinto de tal cor. Eu não acho uma informação muito útil, porque isso aqui, só de você clicar, você vê. Pode deixar um pouco mais rápido, vendo, batendo o olho assim, mas só esse número aqui não significa muita coisa. Essa mesa aqui não está muito boa. Pode ter um jogador com um VPIP alto, mas que saiba jogar, não seja tão fish igual um jogador que tem o mesmo VPIP, mas com menos habilidade ali no pós-flop, por exemplo. O Overpair, o blocker do valete, o copas, eu só vou dar check. Agora aqui, já posso tentar extrair de mãos piores. Ele não tribetou. Eu vou tentar de novo extrair mais um valor aqui. Bloqueei valete. Não vejo ele com as eyes. Acho
que a maioria das quadras ele vai de check raise no turn, porque ele corre o risco da check, né, no river. Aqui SPR 2,5, um pouco maior, só vou botar mesmo no top 7. Só foldar GP aqui com esses 6 e 7, triplo suta de anuais. Aqui ele ainda pode check call com 6, claro, no turn. Mas eu vejo muitos jogadores dando raise porque eles sabem que vão tomar call. Muitas vezes dos overpairs aqui. Um cara com as eyes aqui fica meio cego, né? O size. Esse size de meio pote aqui é um size que eu, nesse tipo de situação, é meu size padrão. Aqui eu, no caso eu teria ser betado um valete-valete, mas eu betaria meio pote no turn, betaria meio pote no river também. Com valete-valete, com as eyes, com rei-rei, né? Com o próprio 6. Vou defender esse big, mesmo ele estando bem curto. E foldar pro bet pot. Eu tenho Ice Suited, eu tenho Par, cartas razoáveis aqui para defender esse big. Mais as aqui, Suited no As e no Rei. Depende do jogador aqui, ó. Vou dar um tribet tranquilo. Contra esse meio de reis do botão, eu vou tribetar. Aqui só fold. Tem white paus, 2 pares. Aqui uma mesa melhor, com jogadores mais deep. Só call, SPR um pouco menor que 2, aqui eu só vou botar mesmo, com a broca do 3. Top and bottom, blocker do As. Que não tem o que fazer. Ele não vai foldar nenhum flush. Infelizmente ele acertou. Ele já tinha aqui os 2 pares, né? Só ver como é que chega a ação aqui. Já vou levantar e ir para outra mesa. Jogou bem passivo esse top 2 aqui. Sem equidade adicional. Interessante. Vou para essa mesa aqui que está com mais fichas.
Uma situação bem sick, eu vou limpar essa mão. Jogadores aqui com 20 e poucas blinds. Não quero dar raise, tomar um tribet. Prefiro dar esse limp. O 7 né, conecta com o valete. Aquela mão anterior, o SPR está muito baixo. Mesmo se eu chovasse aí, acredito que ele não vai foldar aquela trinca dele. Eu tenho dois valetes, bloqueei alguns straights aqui, tenho backdoor de ouros. Não preciso potar. Vamos lá no raise tranquilo. Aqui a gente tem o Ice Careca, Bottom 2, SPR meio sick, mas vamos por essa. Se ele der call 40, cabina 2, bet turn river. Eu ia preferir que eles estivessem mais deep, né, para aqui basicamente com nuts ou com Ice Careca que eu faço um size mais baixo no flop, né? Que eu vou defender com essa. E turn eu já posso começar a polarizar. Aqui tem esse 2 bloqueando aqui o straight, tranquilo, ele não tem aqui straight copas. Quando o jogador me paga aqui no flop, eu posso começar a polarizar no turn, porque basicamente eu tenho ou Ice Careca ou nuts, e ele vai estar me pagando com muitos flushes não nuts, né? Já que eu tenho o Ice. Alguns ainda vão ter algumas trincas. Não vai ser todo as carecas que eu vou bluffar, claro, né? Ainda mais num field mais pagador. Mas ali aquela mão ainda tem a vantagem de ter sido o agressor da mão. Quando a gente é o agressor da mão, a gente vai tender a ter mais ice suited, né? Do que, por exemplo, se alguém dá um raise aqui, eu defendo o big, por exemplo, defendo o small. Acredito que eu vou ter mais mãos mais fracas, com mais ice careca, do que nas mãos que eu estou abrindo, né? Então acho que passa um pouco mais de credibilidade. E no field pagador, eu vou levar uma porcentagem menor de ice careca do que igual aquele jogador que me pagou com flush de 4 high, né? Não vou levar aquele tipo de oponente. Aqui eu posso pagar uma mão bem conectada, suited de rei e dama. Aqui só fold. Se esse jogador dá o call no tribet, provavelmente eu vou pagar também, jogando em posição contra os dois. Vai jogar de uma forma bem cautelosa, né? Não posso confiar nos meus flushes, porque eles não são nuts.
Então, eu só atolaria, por exemplo, em situações que eu tivesse alguma equidade adicional, para caso eu trombasse aqui com um flush maior. Aqui um Eyes Off. Posso jogar de raise, mas o limp é ok também. Temos um 8 bloqueando alguns straights. Temos o flush draw. Mas não bloqueamos as Broadways. Infelizmente aqui, como eu tinha falado, a mesa quebrou. Os jogadores vão puxando e vão levantando. Acaba tendo esse problema. Não condeno essa estratégia, né? Vai do estilo de cada um. Eu não costumo levantar das mesas. Eu tenho as minhas sessões bem regradas ali em termos de tempo de sessão. Geralmente de 1h30 a 2 horas cada sessão. E se eu ficar na mesa com 300, 400 blinds, eu fico, não ligo. Vai mudar um pouquinho a dinâmica se tiver um cara mais deep também. Aqui eu só vou tribetar por ser double suited. Se fosse single suited eu já daria só o call. Bom flop. SPR3 quase. Aqui eu vou bet pot call. Com as duas pontas, o backdoor em copas. Aqui a gente tem um par de 9, second nut flush. Se alguém betar, eu só vou foldar. Não vejo motivos de ficar caçando flush não nuts. Ainda mais fora de posição, que você não consegue extrair valor, né? Por exemplo, esse jogador beta, eu dou call e bate uma espada aqui. Não dá para saber se ele betou com o draw nuts ou não. Você fica numa situação complicada. Se ele não tiver o flush, você betar, ele só vai foldar, você não vai extrair mais nenhuma ficha, né? Então, tomar cuidado ao supervalorizar aí flush draw. Se viesse em gap aqui, small contra big, eu ia abrir essa mão. Lembrando que o objetivo do jogo é roubar blinds, né? Então, situações em gap em mim no botão e small contra big, eu vou tentar jogar bastante, muitas mãos, né? Principalmente do botão, porque a gente tem a vantagem de ter a posição. Small contra big você vai criando confiança à medida que você vai estudando o jogo e melhorando seu pós-flop, né? Porque a porcentagem de mãos que o pessoal defende small contra big ali no big blind é bem grande também. E é por isso que eu abro, porque eles vão ter um range amplo que eu consigo explorar bastante.
Aqui só o call nesse rei single suited, bem conectado até. Acertamos um bom flop. Não temos espada nem paus, tirando esse rei de blocker e o 10 de blocker. Aqui uma das melhores situações seria esse jogador de all-in. O stack dele está muito baixo. Se tivesse mais deep, eu ia seguir na linha de meio pote. É uma linha que eu não vou ter somente... Quando eu betar a flop e betar o turn de novo, não vou ter somente rei, tá? Quando eu betar esse meio pote. Vai tendo algumas mãos com blocker do rei, muitas vezes. Talvez até algum 4x, por exemplo, algum flush draw que eu tinha que acertei o 4, eu vou continuar na linha do meio pote no turn. Mas como aqui o stack dele está menor que o pote, aqui o meio pote não faria muito sentido. Acho que só potar aqui ficaria com mais cara de blefe e a mão dele ali não vai foldar mesmo. Acontece. Por enquanto, mãos bem tranquilas. Acho que a única situação mais duvidosa foi aquela do começo aqui na mesa da direita do jogador que entrou pagando blind, mas pelas stats dele eu ainda acredito que o shove ele é tranquilo com a minha mão. Aqui uma mesa com jogadores bem passivos. Esse aqui um lose bem passivo, né? Joga 70% das mãos, mas não abre raise, não rouba, não dá check raise, não tribeta. Esse aqui é um tight passivo. Joga poucas mãos, mas também tribeta muito pouco, não abre raises, não dá check raise. Isso aqui eu acho muito fraca para atacar. Aqui um tribete tranquilo. Talvez um pouco mais deep. Por exemplo, mais de 200 blinds. Poderia até cogitar dar só call. Pelo fato da SPR ficar muito grande ainda no flop. Aqui a gente tem um middle set. Tem dois backdoor de flush. Tem vários straights aqui. Não vejo por que dar só call e dar essa free card para eles. Free card não, mas dar equidade para eles verem os straight draws aqui. Ainda pode ter o rei, mas a gente tem equidade aqui. 7 é bem ruim. Mas aqui nesse SPR não tem o que fazer. Só GL torcer pela dobra. E veio o 7.
Vou limpar esse rei. É uma coisa que eu já tinha comentado, né? Pares baixos, sempre complicado. Que ele deu raise call do TG. Com esse Ais Rei 6-6. Acertou um dos melhores flops e ele estava completamente quase que morto nesse flop, né? Então uma situação bem ruim aqui para ele, basicamente o rei, o 6 e um runner de paus aqui, né? Uma situação bem complicada. Four way, só check, esse flop. Se der check, eu vou betar aqui por valor de proteção. E se tomar raise, eu vou foldar. Mas acho que já consigo extrair de algumas piores. E não é uma situação que eu vou jogar de check call. Outro bet pot, só vou foldar. 10, 10, 7, 7, 6, vou foldar. Com straddle, dois jogadores bem curtos. Aqui um open tranquilo. Ficou bem legal essa mesa, o pessoal comprou bastante ficha. Querem ir pro gamble, né? Recuperar. Flush draw em rei. Temos alguns straight draws. Eu não vou jogar de check call essa mão, então eu vou pro c-bet. Sempre bom pensar nessa linha, se você tem uma mão de certo valor, mas que você não vai jogar de check call. Eu bloqueio algumas mãos que continuam pagando aqui. Se levar call, tem uns turns bons que eu consigo continuar agredindo. Mas check raise é só foldar tranquilo. Por exemplo, se esse jogador paga carta de 8 a rei, praticamente eu vou continuar barrilando. São cartas que vão aumentar minha equidade. Não tem por que tribetar esse tipo de mão aqui. Só vou dar call. Broca, overpair, blocker do 8, backdoor flush, contra pot, raise, fold tranquilo. Não tem por que completar. Essa aqui também, como já tem esse limpo, eu já vou deixar foldado direto. Senão eu ia esperar a ação para ver se rodava em gap aqui, uma mão que eu atacaria o Big Blind com essa mão.
Se vier de reis, eu vou dar só call com esse Eyes Off-Suited. Só fúria, esse 10-10 aqui, ruim. Contra um que eu vou tentar isolar. Só check. Se vier esse enfold, eu daria raise com essa mão aqui do cutoff. Às vezes é diferente da ser o agressor da mão aqui do que pagar esse raise. Ainda mais GP. Aqui tá check, torcer para ninguém ter o 4, porque acredito que ninguém tem o rei. E deu adiante. Aqui o jogador bem fish, né? Limp call com trinca de 2 e um vala-vala. A respeito de querer atacar o Big Blind com essa mão aqui, se tivesse em gap, né? Pensar sempre na composição da mão. Aqui eu tenho um suited razoável para small contra big, tem uma mão com cartas relativamente altas e conectadas aqui, né? Tô considerando esses 3 aqui, mas o 9, 9, 10 dão conectado. Então uma mão que fica tranquila de atacar o small contra big e jogar um pass flop. Quanto mais em posição inicial, né, tem que ser melhor essa composição da mão. Essa é uma mão que poderia atacar do botão, ou mesmo small contra big. Não tem um dos melhores suited aqui, mas é uma mão relativamente conectada, com todas as cartas aqui, né? Vou pagar essa mão aqui, jogar um multiway. Tendência que o jogador pague aqui também. Aqui provavelmente eu vou para check fold. O rei off-suited, tem bastante rei com ouros que beta aqui. Mais uma mão tranquila de defender se alguém abrir aqui. Dama, double suited bem composto, com cartas conectadas.
Contra o limp, eu prefiro dar um raise. A chance desse jogador foldar e jogar HU contra ele. Top and bottom, blocker do rei de espada, só check. Se betar eu vou só foldar. E aqui é um call tranquilo na tribet. Eu vou optar pelo check raise aqui. Acho que não tem muita lógica eu sair liderando. Um ótimo turn pra gente. Não vejo porque sair liderando, a gente... Espadas ainda é ruim. Caso a gente bete o jogador, o agressor de call e bata espadas, vai ficar ruim pra gente. E no check raise a gente cancela as próximas streets. Fica mais tranquilo de realizar a equidade. Eu vou dar call aqui nesse small, que o jogador pagador tende a pagar também, jogar multi-way. E aqui eu vou para check raise contra esse jogador. Tem o valete, tem a broca, tem o flush draw nuts. Aqui contra o bet pot, mais careca, duas pontas, só vou foldar mesmo. E ó, tomamos um straight flush aqui. Vou jogar um troféuzinho pra ele aqui. Aqui, opa, uma situação tranquila, a gente tinha ainda 45% no flop, mesmo ele tendo um top pair com também flush draw, tirando com os altos nossos. Abrir do botão, não vou abrir do cutoff porque esse jogador é um jogador bem pagador, então vou jogar sem posição contra ele. A mão aqui do straight flush, o software não é catrupe, né? É normal do jogo, acontece. Tem que relevar e seguir jogando normal. Não pode afetar o nosso jogo quando essas coisas acontecem. Do mesmo jeito que aconteceu pra ele, uma hora ou outra vai acontecer pra gente também. Menos mal que era um pote menor, né? Ele não tava full stack ali. Se ele foldar, eu vou dar open com essa mão. Caso tomasse um tribet, eu ia foldar. Esse 6-6 aqui atrapalha bastante. 5 away, eu só vou dar check com o meu rei. Aqui uma mão para atacar o blind. A gente tem um rei sulta de cartas conectadas. Aqui eu vou para bet fold, tenho backdoor de copas, eu tenho pontas. Uma pena aqui, eu iria potar nesse turn. Aqui é a situação que eu opto por continuar betando meio pote.
com o blocker do 8. E agora só abortar mesmo. Esse jogador da check eu ia botar aqui com o meu blocker, o Flush Draw Nuts. E eu iria para um pot fold, tá? Não vou pagar se alguém desse raise. Qual o tranquilo do botão. E não tem por que também pagar o bet dele para correr atrás do nosso flush aqui, mesmo com os blockers aqui. O stack dele tá bem baixo. Ele vai chover no river aqui 100%. Overpair, 2 backdoor flush, mas tem mais 2 jogadores para falar contra o c-bet pot, eu vou foldar só. Complicado jogar em situação de sanduíche, né? Aqui eu posso dar call e abrir espaço para algum desses jogadores aqui da raise. Geralmente esse range que eu dou call aqui é um range mais fraco. Rei 4-4, 10. Suta de novo, rei no 10. Só call contra o TG. Flush 10 high, 4-way. Jogar bem para trás dessa mão. Caso alguém saia betendo aqui, eu só vou foldar. Não vou ficar caçando blefe. Não é uma mão que eu vou aguentar pagar mais de uma street. Aqui é torcer para ir de check, 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 check. Uma situação bem clara que expõe a desvantagem de jogar mão suited baixas, né? Quando a gente acerta, a gente não sabe se é bom. E aqui eu vou tentar valor betar, tomar um call de um straight. Betar 10. Tomar um call de valete dama, 7 valete, 6 e 7. Posso tomar call de flush de valete aqui ainda. Com certeza, valete de dama. Mas vou estar perdendo o mínimo, né? Eu consigo, com esse size, extrair de mãos que eu estou ganhando. E perder o mínimo aqui das mãos que eu estou perdendo, né? E não acho que eu fico explorável nesse tipo de situação, porque ambos estão com range capado, né? Que ninguém tem nuts. Só se alguém fez uma loucura de fazer um slow play com straight flush nesse caso aqui, mas acho bem provável. Então, mesmo que ele tenha aqui um flush de rei, bem provável ele dar raise por valor. Ele já teria betado turn, então é tranquilo.
Mais uma situação com um jogador muito loose aqui. Não vou abrir essa mão. Seria tanto loose quanto abrir do cutoff aqui. Só abrir do botão mesmo. Acho mais justo. Se tivesse invertido aqui, esse Lauren no botão, poderia abrir. Basicamente eu estou sendo botão duas vezes com um jogador passivo desse, igual ele aqui no botão. E fica bem fácil de escapar, né? Porque o jogador é bem tight. Acredito que esperar chegar o botão aqui nessa mesa. Vamos fechar aí 1 hora de sessão. Foi uma sessão bem legal, as mãos interessantes, conseguimos puxar um bom pote aqui com aquele nosso top 7 que achamos a dobra no river, teve até um straight flush aqui para dar uma animada. Se vier algum raise eu só vou foldar essa mão do small. Jogador bem agressivo aqui. Tribetando muitas mãos. Prefiro dar raise, tá? Mesmo esses eyes aqui. Acho mais efetivo jogar de raise do que de limp. Eu ganho aquela efetividade de poder usar o Ice Careca que eu tinha comentado antes, sendo o agressor na mão, né? Tem a chance de conseguir roubar os blinds, que pode acontecer de todos foldarem. E dano limp não tem essa possibilidade. E pode acontecer isso aí. E aqui é um get-in tranquilo. Espero que esse jogador fold. Não quero ir tribuir com essa minha mão. E aqui é só um get-in. Uma broca do 6, do 10, com flush draw. Que ele quase morreu. Tem o 10. Ok. Se esse jogador abre bem deep aqui, eu vou tribetar essa mão. Botão contra cutoff. E aqui jogar a última mão. Vamos bem tranquilo aqui do botão. Uma situação bem ruim, tá? Tribetar rei, ainda mais contra o TG. Contra o Forbet a gente tá numa situação péssima. Aqui eu não vou fazer nada, só vou levantar. Bom, chegamos aqui ao fim de mais uma sessão para academia. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.